Graças a Deus, a paz do Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, né? Deus abençoe poderosamente a vossa vida, abençoe a vossa família, né? Que o Espírito Santo ilumine poderosamente a tua vida quando você assistir essa programação. Que Deus te abençoe, graças a Deus. Eu sou o pastor Edivaldo e vou estar alguns minutos aqui nessa transmissão para cooperar com o crescimento, né, espiritual. Eu tenho certeza da tua vitória. Eu tenho certeza que Deus quer fazer nessa transmissão coisas grandes na tua vida, no nome de Jesus. Olha, eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus me fez, né, entender coisas extraordinárias na palavra de Deus. Nós vemos muitas pessoas que elas sempre dizem isso assim, ó: ah, mas fulano conhece a palavra de Deus, né? Ele conhece a palavra, mas observamos as pessoas distantes, né? As pessoas longe do Evangelho, as pessoas descuidadas com seus chamados, pessoas que viraram as costas, abandonaram a sua congregação, abandonaram a sua caminhada de fé, estão cada um por si, né? Seguindo da sua maneira e voltando para as velhas práticas, né? Uma vez você deixando a fonte de águas vivas, né, onde mantém a tua vida sempre limpa, sempre renovada, você voltando para a velha vida, você volta para a lama, para a sujeira, e daqui a pouco você está de novo, né, voltar para as imundícias, para as práticas a qual Deus até condena, né? E outrora você entendeu isso na palavra, mas não vigiou. Então devemos ter muito cuidado, né, com essa conversa, com esse assunto. Não, fulano sabe da palavra, fulano conhece, mas observamos que parece que não conhece a palavra, parece que ainda não conhece a Deus, não entende as coisas de Deus e simplesmente está seguindo da sua maneira, né? E vemos aqui no capítulo de número 6 do Evangelho de João capítulo 6, né, no versículo 41, Jesus ele fala, ele enfatiza as suas verdades a muitas pessoas que estavam seguindo a eles, né? Uma multidão seguia a Jesus, né? E os 12 que estavam ali escolhidos pelo Senhor. E houve um certo momento no versículo 41 que eles se escandalizaram com a pregação de Jesus, né? Eles se escandalizaram, eles murmuraram no seu coração, questionaram e de tal maneira não acharam certo o que Jesus estava falando e questionaram dizendo: esse aí não é o filho do carpinteiro, né? Desprezaram Jesus, né? Já tinham visto tantos milagres, tanto poder de Deus, ouvido cada pregação, a autoridade de Jesus, mas quando Jesus tratou das coisas bem aprofundadas, eles meio que se escandalizaram. E Jesus até o exortou, né? Dizendo que estavam se escandalizando porque Jesus disse que era o pão da vida, né? Que desceu do céu. E eles questionam dizendo: esse aí não é o filho do José, o carpinteiro, de Maria? Nós não conhecemos por acaso os seus irmãos, né? Suas irmãs não moram perto de nós? Então meio que desprezaram, né, tudo aquilo que Jesus estava mostrando, todo aquele poder, aquela glória, e eles meio que fecharam o coração, né? Endureceram o coração naquele momento. E o Senhor Jesus continuou orientando
versículo 41 em diante, e muitos deles não aceitaram mais, viraram as costas e foram embora. Aquela multidão de discípulos, né, de seguidores de Jesus, eles se escandalizaram. Eles viram o homem ali, né, não viram Deus falando com eles. E de tal maneira abandonaram, né? Abandonaram a caminhada com Jesus. E no versículo aqui, nesse versículo que eu quero orientar, ele diz assim no versículo 66, olha, capítulo 6, versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos, tá vendo, o abandonaram e já não andavam com ele. Veja, se escandalizaram, né? Não aceitaram a verdade de Jesus. Acharam muito duro, né? Acharam que aquilo não era certo. O que Jesus estava falando, que desceu do céu, que ele era o pão vivo, né? Que quem não comesse da carne e do sangue, eles começaram a não compreender as coisas de Deus ali e passaram a fechar o coração e achar muito duro aquilo e simplesmente não seguiram mais Jesus. Abandonaram a caminhada com Jesus. E Jesus disse assim, olha só, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, olha, os 12 permaneceram. Os 12 que ele escolheu a dedo não foram, não seguiram a maioria, né? Não seguiram. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porventura, tá vendo? Quereis também vós outros retirar-vos? Quer dizer, vocês também vão seguir essa rebelião, né? Vocês também vão cair nessa descrença, nessa rebeldia? Jesus perguntou para os 12, porque observou que eles continuaram ali, mas a multidão dos outros discípulos abandonaram, né? Deixaram de seguir, rejeitaram a Jesus ali, ao ensinamento. E olha o que os discípulos, os 12 discípulos declaram. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Só a pessoa que reconhece isso, que só Jesus Cristo, Ele pode salvar, Ele pode livrar, que sem Ele a pessoa, ela vai se perder. Quando há essa revelação no coração do ser humano, esse entendimento, a pessoa não abandona, né? Ela não deixa de servir a Deus por nada. Ela não se deixa levar por escândalos ou por qualquer dificuldade, né, situação, né? Ela continua firme. Veja Simão Pedro dizendo: para onde iremos, né? Voltar para o mundo, né? Voltar para a ignorância, voltar, né, para a vida mundana, seguir qualquer coisa. Se só tu tens a palavra da vida eterna, é verdade, só Jesus tem a palavra que nos guia para a vida eterna, a mensagem do Evangelho. E observamos que Simão, ele faz essa confissão, né? Ele declara de coração, de todo o coração, confessando que aquelas pessoas ali, elas não reconheciam as palavras de vida eterna que Jesus estava dando. Elas não tinham fé naquilo, não criam, por isso que viraram as costas, né? Deixaram de seguir o Senhor. Por quê? Porque não criam, não estavam realmente dispostos a seguir o Senhor. Estavam seguindo por algum momento, mas porque o seu coração não era
voltado totalmente ao Senhor, eles se escandalizaram. Mas Simão Pedro expressa dizendo, né? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tá vendo? Para quem iremos? Quer dizer, vamos procurar quem? Vamos seguir quem, né? Se agora sabemos que só o Senhor salva. Que as tuas palavras nos guiam, os teus ensinos, glória a Deus, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, quando a pessoa realmente reconhece isso, ela passa a entender que sem a direção de Jesus, sem o ensinamento do Evangelho, ela vai seguir o quê? Ela vai voltar para os velhos rudimentos e acabar perdendo a salvação, perdendo a vida, né? Então essa conversa de dizer assim, mas fulano conhece a palavra, mas está lá bebendo cachaça, está lá no mundão, se prostituindo, está lá seguindo só a vida normal, abandonou as coisas de Deus. Quer dizer, essa pessoa conhece a palavra? Não conhece. E ela não conhece. Mas esse é o argumento de muitas pessoas, porque quem conhece não deixa, quem conhece não abandona, quem conhece, né, não vira as costas, quem conhece fica firme. Veja Simão Pedro, ele reconheceu ali que Jesus era a caminhada, Jesus era o alvo, Jesus era a única maneira de ser salvo. Ele reconheceu que ele precisava dos ensinos, só Jesus poderia guiá-los, né? Pelo Evangelho, pelas boas novas. Então, quando a pessoa ela conhece, ela não abandona. As pessoas que não conhecem, como essa multidão que abandonou, o próprio Simão declara isso, tá vendo? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, olha só, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eita, Deus poderoso. Então, aquelas pessoas que viram as costas, abandonam porque não têm crido, não têm reconhecido a santidade de Deus. Compartilha essa mensagem, meus irmãos. Fala para a tua família, fala para as pessoas que estão enganadas com essa conversa. Um dia fulano vai voltar. Ele conhece a palavra, ele não conhece. Ele está enganado pelo demônio. Com certeza ele está seguindo a multidão que estão só falando, mas não se rende a Jesus. Compartilhe, se inscreva nesse canal, toque no sininho, ajude, né? Compartilhe, vamos nos unir para que esse canal cresça, para que Deus me dê a cada dia entendimento de eu transmitir uma mensagem forte de libertação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Faça um comentário, né? É muito importante que você comente, que você dê o seu like. É muito importante a sua participação, meus irmãos. Vamos orar agora? Estende as tuas mãos com a minha. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessa pessoa, o ministério dela. Eu declaro, meu Pai, a bênção do Senhor. Repreendo todo espírito de amargura, de enfermidade. Eu expulso todo esse mal, toda essa enfermidade. Declaro a cura e a restauração para a glória do meu Deus. Consagra o copo com água, fotografia, a peça de roupa e abençoa, Pai, essa casa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Fica na paz.